Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira incrível. Como sempre, eu estou aqui extremamente feliz por esse encontro. Eu espero ansiosamente por esse dia, então eu espero que vocês estejam com a mesma energia que eu. Me fala um pouquinho, Marcelo, como é que foi para você aí as últimas aulas? Você estava comentando, né, agora há pouco, dos efeitos, É, do que você tem percebido, então divide um pouquinho aí faltei com a gente. na segunda aula, eu faltei, mas eu consegui recapitular com o vídeo que eu assisti da outra aula, né, da segunda aula. E conforme eu estava falando, você explicou a respeito das características, enfim. E quando chegou na parte da meditação, eu consegui, como é que eu posso dizer, me envolver bastante com a meditação. Né, com a meditação não, com a auto-hipnose. Ou com a hipnose, porque foi você que conduziu, não foi uma auto-hipnose, né? E eu consegui me envolver bastante com, com aquela hipnose da última aula, da segunda aula, na verdade. E eu percebi uma característica que necessariamente, você não sai da hipnose ou auto-hipnose com um resultado palpável de imediato, é lógico, é fato. Mas você percebe isso no decorrer. Hoje, por incrível que pareça, foi ontem que eu assisti. Hoje, por incrível que pareça, eu estava num contato com o meu irmão, que a gente se vê tipo uma vez a cada 15 dias. E eu percebi que em dado momento me veio à mente a minha maneira de agir não estava. Não a maneira de agir, mas o sentimento ali naquela reunião que eu estava com ele, não era igual das outras vezes. Eu senti uma diferença que tem a ver com autenticidade, que é o fundamento da coisa toda, inclusive da segunda aula. Eu me senti mais autêntico. Eu não, eu não coloquei máscaras com ele, porque eu já tive um relacionamento bastante complexo com meu irmão. Fomos sócios, enfim. E só que dessa vez eu senti essa diferença, e nessa diferença, observando essa diferença em mim, eu percebi que foi o efeito da hipnose da segunda aula. Que detalhe, eu não participei, eu só recapitulei assistindo o vídeo. Foi muito bom. Eu tô assim, como é que eu posso dizer, admirado com o resultado. Pô, excelente, cara, assim, não, sem palavras, né? Porque esse tipo de depoimento mostra que, de fato, é um produto que dá um resultado muito legal, né? Claro que eu sempre falo o seguinte: cada um tem o resultado no seu tempo e da sua maneira, tá? Eu criei esse programa mais longo justamente para que a gente tivesse aqui toda semana. Então, assim, toda semana, imagina que toda semana a gente está aqui com exercícios, trazendo um conteúdo, né, para você trazer para consciência coisas. É meio que, pô, é improvável que você, se você acompanha isso aqui durante esse processo, se você continua ali acompanhando, se doando e fazendo os exercícios, é improvável que você não tenha resultados, né? A chance de resultado é muito grande, porque eu sempre falo assim, ó, é uma base de estudo aqui densa de um monte de livro que não sou eu que criei, não. Eu só estou pegando esses livros, codificando eles, né, montando de acordo com o que eu identifico que vai funcionar melhor, com o que eu acho que são os melhores resultados que eu acabo empregando aqui na clínica, mas principalmente uma das partes fundamentais é justamente essa doação, né? Quando você perde a aula, mas assiste a aula,
de novo, eu sempre falo, assiste novamente as aulas que já assistiu, porque sempre tem um entendimento diferente. E é muito legal você falar dessa coisa da autenticidade, porque hoje eu vou falar mais sobre isso, tá? É muito doido, porque eu montei a aula, gente, e aí hoje eu fui ler agora à tarde, um pouco antes de começar a aula aqui, eu fui ler a aula inteira. Eu falei, deixa eu ver como é que tá essa aula, relembrar ela. Resumo, eu mudei ela totalmente, assim, eu construí outra aula, que eu acabei de construir 5 para as 8, assim. Eu falei, caramba, tá no horário já, eu fui escrevendo, e deu tempo, assim, porque é justamente essa percepção do que eu acho que vai fazer mais sentido em cada momento, tá? Então hoje a gente vai continuar falando um pouco do despertar, né, da identidade. A gente está nessa jornada desse despertar, né? Pode falar, Marcelo, você quer falar? Pode falar, pode falar. O seu som tá travado. Tem que destravar aqui sempre que for Eu falar. vou Isso. te interromper um minutinho. É, eu não sei, talvez o resultado comigo tenha sido assim tão, como é que eu posso dizer? Talvez até rápido, porque essa questão da máscara sempre me incomodou muito. Sempre me incomodou muito. Porque eu já tive momentos de me perguntar, pô, por que que eu falei isso? Por que que eu fiz dessa forma? E isso me incomodava muito. E esse contexto que a gente está conversando, ele pega muito para mim, porque exatamente pega nessa parte. Porque às vezes a gente age de forma tão automatizada que às vezes a gente não entende, mas por que que eu falei isso? Não faz sentido eu ter falado isso, eu não devia ter dito isso, né? E nada mais é do que a máscara querendo falar por si só, no lugar daquele verdadeiro eu que está por baixo disso tudo. Pelo menos é Ótimo. assim que eu entendi. Mas é isso que acontece. A gente vai criando essas personagens, né? Lembra, eu tô trazendo sempre assim um contexto, né, de explicar o que que é o que está sendo passado aqui, e depois a gente traz ali exercícios e coisas para a gente desvendar essas questões. É inevitável que a gente vá criando essas personagens, essas máscaras, tá? Então, algumas pessoas já têm essa consciência, como por exemplo, o seu caso, né, Marcelo? Você tem a consciência de que você foi criando ali. E o primeiro passo é essa consciência, de perceber esses momentos que você pega a personagem, né? Quando eu falo assim, você pegou a personagem no pulo, que é você perceber, cara, eu não queria ter falado isso, eu não queria ter feito aquilo. E quanto antes a gente percebe a personagem, mais a gente elimina dores que estão sendo prolongadas, porque é justamente viver preso nessa programação automática que faz a gente ter resultados que a gente lá na frente vai falar, mas não faz muito sentido, né? Eu já atendi paciente aqui com 70 e poucos anos que vira e fala, eu tô há 50 anos casado com uma pessoa que eu nunca amei na minha vida, né? Gente que vira para mim e fala assim, eu tô há 40 anos trabalhando com algo que eu odeio. Ou seja, e tá tudo bem, tá, gente? Quando a gente descobre isso, tem gente que fala assim, nossa, eu perdi isso. Não, você descobriu. Tem gente que morre sem descobrir. Então, assim, descobrir, ótimo. Vamos a partir de agora fazer um trabalho, então, para deixar essa personagem para trás. Mas o que faz a gente não perceber isso é viver justamente nessa programação que é automática, né? É simplesmente reagir ao mundo. Então, fala coisas que você nem faz sentido, que você não para racionalizar. Então, aqui no programa, principalmente, em muitos momentos, a ideia é trazer essa conversa mesmo, né? É trazer essa conversa da gente começar a capturar essa personagem, começar a identificar ela, como é que ela atrapalha, né? E como é que a gente vai se libertando dela, tá? Bom, então, a maior ilusão que a gente acaba acreditando, né, foi de que a gente precisava ser alguém, né, além de quem a gente já é.
O primeiro passo é esse, a gente entender que a gente não precisa ser algo, alguém além de quem a gente já é. O que a gente precisa já está aqui dentro, tá? Que é justamente essa parte da essência. Então essa é uma das aulas mais importantes para mim, porque até aqui a gente identificou, né, ali a personagem, né, a gente olhou para as feridas, para as programações, para esses mecanismos de proteção que a gente acaba criando, tá? Só que agora a gente vai acessar essa parte mais profunda da base, o núcleo ali, né? Que é aquilo que não muda. Mesmo que você tenha esquecido, sempre vai estar aí dentro, que é a sua essência. Então a essência, ela é o estado mais puro do ser, tá? É quem você é sem precisar provar nada para ninguém. A gente vive num mundo que a gente precisa provar as coisas, que a gente precisa ser tal coisa. A essência é algo que não precisa. É a sua consciência antes de qualquer história. Então ela não tem ego, ela não carrega nenhum tipo de culpa, ela não tem medo de ser rejeitada, tá? E ela vibra em princípios universais. Isso é uma coisa muito importante de entender. A essência, ela vai sempre se ancorar em princípios universais. Então, verdade, integridade, né, amor, compaixão, são leis imutáveis. Então, a essência é quem você é na forma mais pura antes dessas máscaras. Antes das máscaras, dessas programações, das personagens, o que tem ali é a essência, tá? Só que para viver essa essência, no mundo hoje que a gente vive, no mundo real, no mundo da matéria, porque a essência ela é imaterial, né? Então, para a gente viver hoje no mundo da matéria, a gente precisa ser autêntico. A autenticidade é uma tradução prática da essência na nossa vida diária. Essa acho que é uma boa explicação. A autenticidade ela é a forma como a essência se expressa no mundo através da nossa identidade. Tá? Então, a essência é quem eu sou nessa forma mais pura, né, antes de qualquer influência externa. A identidade é essa forma que eu escolho viver no mundo, tá? É o jeito que eu ajo, as escolhas que eu faço, a forma como eu me posiciono. E a autenticidade é quando essa identidade é uma expressão fiel da minha essência, sustentada por princípios e guiada por valores conscientes, tá? Então, a autenticidade, ela é a identidade sendo o canal direto da essência em ação no mundo real. Só que a autenticidade, ela só acontece de verdade quando você faz duas coisas. Só quando tem duas coisas alinhadas ali. Primeiro, você vive alinhado com os princípios universais. Eles são os alicerces da essência, tá? Porque sem princípio, sem esses princípios, né, a gente pode até ser espontâneo. Tem gente que acha que ser autêntico é só ser espontâneo. Não é isso. Mas você pode viver sendo espontâneo e incoerente, sabotando a você mesmo. Então, esse é um dos primeiros pontos, viver alinhado com princípios universais. A autenticidade ela só acontece quando a gente está com princípios universais alinhados. O segundo ponto é escolher viver os seus valores de forma consciente. Então, são as escolhas que dão forma à sua identidade no mundo. Os seus valores, eles mostram para você o que é importante para você. O que são os valores? Tudo aquilo que você valoriza. Então, você precisa ter os seus valores alinhado com os seus princípios. Calma que eu vou destrinchar tudo isso aí para a gente ficar na mesma página. O grande erro, assim, ó, que muita gente acaba cometendo é achar que viver com autenticidade é só fazer o que dá vontade na hora. Tenho vontade de fazer, é isso. Não é isso a autenticidade. A autenticidade é você viver uma vida onde os seus valores, ou seja, tudo que você valoriza, estão alinhados com os seus princípios. Porque os princípios que sustentam a essência. Vocês conseguem entender isso até aqui? Tá claro até aqui? Isso é uma parte importante da base, pessoal. Entender essa base
é fundamental lá na frente, tá? Então, é quando você faz as escolhas que refletem quem você é de verdade, sem se trair, sem atropelar as leis naturais da vida, é sem você querer viver para agradar os outros. Então isso é autenticidade. É fazer essas escolhas que refletem quem você é, sem trair quem você é, sem atropelar as leis naturais da vida, sem querer fazer para alguém, para os outros, para agradar. Então, se a essência é o que você é, a identidade é o que você escolhe ser no mundo, expressando essa essência. E a personagem é o que você criou para se proteger, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que é a diferença dos princípios e dos valores para a gente entender. Bom, uh, porque essa parte é importante como uma chave de virada, tá? A diferença é... Muita gente confunde, né, esses dois conceitos, porque eles têm funções muito... parecem... É meio semelhante, é até difícil às vezes de explicar um pouco, tá? Mas acho que vocês vão entender. Os valores é tudo aquilo que você valoriza. É aquilo que você sente que é importante para sua vida, tá? Eles são como se fosse uma lente emocional pela qual você enxerga o mundo. Então, por exemplo, tem gente que valoriza a liberdade, tem gente que valoriza mais segurança, tem gente que valoriza mais status. E depois eu vou até passar para vocês um exercício em outro momento, que é de identificar os seus próprios valores. É muito legal, porque tem gente que às vezes acha que o maior valor dela, por exemplo, é dinheiro. Vamos supor, dinheiro. Quando a gente vai medir, a gente vai perceber que o valor mais importante não é dinheiro, é família, por exemplo. E aí, a maioria das vezes, você está fazendo escolhas colocando esse valor dinheiro na frente do valor família. E aí você está infringindo um próprio valor seu, passando por cima de um valor seu mais importante do que o outro. Por isso que muitas vezes fica pesado em alguns momentos da vida, né? Então quando eu pergunto assim, por exemplo, você prefere ter dinheiro sem família ou família sem dinheiro? Aqui você começa a medir um valor que é mais importante para você. Tem gente que vai falar o seguinte: eu prefiro ter família sem dinheiro. E tem gente que vai falar: eu prefiro ter dinheiro sem família. É uma maneira de você começar a entender, né, o que cada valor representa para você. Tá? Então o valor é tudo que você valoriza. É tudo que é importante para você. Os princípios, eles têm uma outra história, porque os princípios eles não são opções. Eles não são uma escolha como os valores. Os valores você escolhe. Eu quero valorizar mais o dinheiro, eu quero valorizar mais a família, eu quero valorizar mais segurança. Os princípios você não escolhe. Os princípios eles são leis universais. Você não muda uma lei universal. A gravidade, ela existe. Se alguém se jogar aqui da janela do segundo andar da clínica, vai se esborrachar lá embaixo. Você pode ignorar uma lei universal. Você pode até não acreditar, mas ela continua valendo. É isso. Você pode ignorar que se ao se jogar daqui, você vai se machucar. Você pode nem acreditar que isso poderia acontecer, mas vai acontecer. É uma lei, não tem como. Ninguém vai pular daqui e sair voando, tá? Então, por exemplo, os princípios eles são regras invisíveis que sustentam a vida em equilíbrio. Responsabilidade, integridade, respeito aos ciclos, causa e efeito. Então, por isso que tem gente que tem aquela sensação de culpa, de vazio, ou aquele sentimento de angústia, quando a pessoa até conquista alguma coisa que ela queria muito, só que muitas vezes ela conseguiu isso através de um valor, de algo que ela valorizou para conseguir, mas ela acabou atropelando um princípio. Então fica aquele sentimento de parece que não. Racionalmente a pessoa até tenta se convencer de que não, de que ela não fez nada demais ultrapassando um princípio. Mas quando a gente ultrapassa um princípio, isso fere, por isso que fica incongruente pra gente. Por quê? Lá na nossa essência, o que rege são as leis universais, tá? São os princípios. E como isso tudo pode impactar na identidade? Bom, quando a gente fala de identidade, os valores, eles são como
como se fosse o acabamento de uma casa. A cor, a parede, a decoração. Os princípios, eles são como se fossem como é que se fala aquilo, gente? Os alicerces ali, né? A fundação. Isso vem da essência. Os princípios, eles são o que sustentam a casa. É a essência, tá? Os valores, eles são a decoração da casa. Então, eles são importantes, eles estão na identidade. Você pode até pintar a parede da cor que você quiser. Ou seja, você está livre para mudar os seus valores. Se hoje você valoriza dinheiro mais do que família, ou família mais do que dinheiro, porque os valores, gente, veja uma coisa, é você que resolve, tá? É você que determina os valores. Mas entender valores, inclusive, vai fazer você perceber que às vezes você está casado com uma pessoa que tem valores diferentes. Mesmos princípios, mas valores diferentes. Às vezes, casar com uma pessoa que tem valores diferentes pode ser uma coisa muito difícil, se vocês não alinham esses valores, né? E às vezes não, às vezes encaixa. Às vezes se dão bem, porque o marido, sei lá, valoriza mais o trabalho, e aí ele acaba gerando mais receita, a mulher valoriza a família, e aí a receita que ele gera faz com que esses valores sejam bem supridos. Às vezes encaixa, às vezes não. Às vezes a mulher valoriza muito a família, o cara mais o trabalho, e ela vai falar, nossa, mas ele nunca tem tempo. Então isso também vai conflituar. Entender os valores faz você perceber, ele valoriza muito isso, eu valorizo mais aquilo. Como a gente pode entrar num acordo desses valores, né? Então você é livre para mudar esses valores ao longo da vida. O ponto é o seguinte, se o seu alicerce estiver podre, se você estiver quebrando princípios universais, a casa vai desabar. Então os valores, eles são importantes, né, na Constituição, mas os princípios são assim fundamentais. Porque não adianta nada você mudar os valores se os princípios não estiverem firmes ali. Por isso que o caminho, quando a gente fala aqui, né, o caminho da identidade, ele é esse. Primeiro, viver alinhado com os princípios da essência. Primeira coisa, tem que estar alinhado com os seus princípios. Com os princípios universais, né? Depois, você escolhe os valores de forma consciente, construindo uma identidade que reflita quem você realmente quer ser. Você tem que. Essa construção não pode ser automática. Porque se ela está automática, se você não sabe quais são os seus valores e você não escolhe quais valores vão guiar a sua vida, provavelmente você está com os valores dos seus pais, você está com os valores da, da escola que você passou, você está com outros valores que não são seus. Às vezes você até está vivendo pelos princípios universais, mas você não escolheu os seus valores, né? E por que tudo isso é importante na prática ali, né? Primeiro, a gente acaba, isso traz uma paz interna, né? Porque isso vai fazer com que as suas conquistas tenham aquele gosto de vitória, né? Você não sente o vazio, você sente que é a sua mão que está ali, você que se entregou naquele processo, né? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas confiem em você, ou seja, isso vai fazer com que você também confie em você, o que torna a vida mais leve e melhora todos os relacionamentos, né? Tanto os seus relacionamentos interpessoais quanto o seu relacionamento com você. Toda vez que a gente sente que a vida está travada, que tem uma angústia meio sem explicação, pode ter certeza. Ou a gente está seguindo valores que não são nossos, tá? Isso que eu expliquei agora há pouco, ou você está com valores que você não escolheu conscientemente, ou a gente está quebrando algum princípio. Algum princípio está quebrando. Então, sentiu que a vida está travada, tem angústia, tem alguma coisa que não sei explicar, a chance grande de você estar seguindo valores que não são seus ou quebrando algum princípio, tá? Então, aí já fica aqui um exercício. Um exercício que pode fazer já a partir de agora. Começa a se perguntar, o que eu estou valorizando na minha vida? O que eu valorizo? O que eu valorizo? Ah, valorizo isso, família, valorizo dinheiro, valorizo trabalho. Quais são os meus valores fundamentais? E depois, você pergunta, isso está em coerência com os meus princípios? Ou melhor,
Isso está em coerência com os princípios que sustentam a minha essência? É muito importante entender isso. Porque às vezes a gente está seguindo valores, mas está furando princípios. Beleza? Vamos fazer um exercício agora. Eu quero que vocês peguem papel, caneta, para a gente já fazer um exercício em aula agora. Vai ser o seguinte: pode ser o bloco de notas também ali do celular, né? Mais fácil hoje em dia. Eu vou fazer perguntas e você vai responder de forma rápida, honesta, sem tentar racionalizar demais. Deixa vir, coloca ali, tá? Pensa aí, quais são os 3 valores que mais têm guiado as suas decisões nos últimos meses? Quais são os 3 valores? Pode pensar aí: sucesso, liberdade, segurança, família, dinheiro, estabilidade, reconhecimento, paz. Estou dando vários exemplos aqui. Quais são, né, os 3 valores que têm guiado as minhas decisões nos últimos meses? Escrevam aí rapidinho. Dá um tempinho aqui, quando vocês vão escrevendo. Lembrando que depois tudo isso vai ter no resumo da aula, tá? O resumo da aula que está lá na plataforma. Então peguem lá também. No final, todos esses resumos vão virar uma mega apostila, né? Então não deixem de pegar ali também o resumo, porque está tudo detalhado. Bom, outra pergunta. Então você separou aí 3 valores, né? Esses valores estão me aproximando da vida que eu realmente desejo viver ou estão me afastando? É só responder. Me aproximando ou me afastando? Estão me aproximando da vida que eu quero ter ou estão me afastando? Terceira pergunta. Em quais dessas áreas da vida eu sinto que eu estou quebrando algum princípio essencial? Pega as áreas da vida. A gente tem ali, ó, saúde, família, trabalho, relacionamento, finanças, enfim, as áreas da vida. Você vai pensar nas áreas da sua vida hoje e vai pensar em quais das áreas eu tenho quebrado algum princípio essencial. Joia? Mais uma pergunta de princípios. Que princípios você sente que tem ignorado ou atropelado ultimamente? Que princípios você sente que tem atropelado? Se você tiver na dúvida de o que são princípios, lembrem, princípios são leis universais, é imutável. Então, por exemplo, honestidade. Você ou é ou não é, você não escolhe, entendeu? Não é uma coisa assim, é uma lei universal. Ou você é honesto ou você não é. Integridade, ou você é íntegro ou você não é, tá? Responsabilidade, você tem respeito, responsabilidade ou você não tem. São leis universais. Você não precisa concordar com a lei, ela existe, tá? Mais uma pergunta. Qual pequena atitude você pode tomar essa semana para alinhar melhor os seus valores aos princípios da sua essência? Então, aliás, qual é a pequena atitude que você pode tomar essa semana para alinhar melhor os seus valores aos princípios da sua essência? Por exemplo, eu preciso ser mais honesto nas minhas conversas. Eu preciso respeitar os meus limites. Eu preciso parar de procrastinar e assumir responsabilidade. Enfim, qual é a atitude que você precisa tomar essa semana para alinhar melhor os seus princípios, seus valores aos princípios universais, né? E pessoal, assim, ó, viver de forma autêntica não significa fazer tudo que tem vontade. Lembrem-se disso, tá? Não é fazer tudo que quer no momento que quer. Significa escolher os seus valores com consciência e construir a sua identidade em cima de princípios, tá? É isso que dá aquela força emocional, confiança, aquela sensação
de que você está no caminho certo, tá? Beleza? Tá claro até aqui para vocês? Beleza? No final a gente vê o que, que ainda não tá tão claro e a gente vai esclarecendo. Bom, quando a gente fala de autenticidade, vamos trazer também algumas crenças que acabam matando essa autenticidade, tá? A autenticidade, então, é essa maneira da gente se expressar, né? É a gente ser quem a gente é e tudo mais. O que mata a autenticidade é a gente querer agradar para ser amado, né? Ou tem muita gente que pensa assim, ah, mas se eu mostrar a minha verdade, vão me rejeitar. Por quê? É mais seguro se esconder do que se arriscar. Então, mais um exercício para vocês. Lembrem, vai estar lá no resumo, tá? Mas é tipo, isso aqui é tipo uma equaçãozinha que lá no resumo vai ter, que é importante vocês seguirem exatamente as frases para montar essa equação, tá? A equação é a seguinte: a maneira como eu escondo a minha essência é. Você vai escrever como você tem escondido a sua essência. Então, por exemplo, a maneira como eu escondo a minha essência é parecendo ser forte. Eu fico tentando o tempo inteiro parecer ser forte. Isso é a personagem, entende? A personagem que é forte o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu preciso parecer ser forte. Ah, o tempo inteiro eu preciso parecer ser forte. Então, a maneira como eu escondo a minha essência é. Você vai botar a maneira que você faz você esconder a sua essência, tá? A segunda frase, que é junta dessa equação, é: a intenção oculta por trás disso é. Gente, tudo que a gente faz tem um bônus que a gente faz, tá? Tem uma intenção oculta, tem um ganho. Você está ganhando alguma coisa por agir daquela maneira, mesmo que inconsciente, e mesmo que essa maneira que faça você agir não é positiva para você. Você entende que não é positiva, né? Mas você tem algum ganho. Então, a intenção oculta por trás disso é. Vamos lá para a equação que eu montei aqui. Então, a equação é: a maneira como eu escondo a minha essência é tentando parecer ser forte. A intenção oculta por trás disso é evitar a rejeição. Então eu pareço ser forte o tempo inteiro, porque se eu parecer ser forte, ninguém me rejeita. Eu sou forte, as pessoas não me rejeitam, tá? E a terceira frase dessa equação é: o preço que eu pago por isso é. Você tem um bônus, mas você paga um preço. Então, o preço que eu pago por isso é a solidão, por exemplo, na equação aqui que eu criei, né? Eu escondo a minha essência, tentando parecer ser forte. A intenção é evitar a rejeição. O preço é a solidão, tá? Essa equação é para vocês começarem a colocar e empregar, né? E entender. Aqui a gente começa a pegar de fato essa personagem, entender ela e empregar ali a nossa essência, tá? Então é muito importante essas atividades justamente para que a gente consiga começar a ter esses resultados em cima da essência, da autenticidade. Esse conteúdo, ele talvez ele seja um pouco mais denso em todo esse contexto de entendimento, tá? Mas é importante eu trazer todo esse conhecimento, toda essa base teórica, para que a gente comece a perceber isso no dia a dia. Por quê? Na maioria das vezes não está perceptível. Tá direto, assim, a gente não percebe que vive sem autenticidade, a gente não percebe que vive nesse automatismo, né, sem perceber que não estamos vivendo a nossa vida baseada nos nossos valores, que apesar de alguns valores estarem sendo supridos, não estão sendo ancorados nos nossos princípios. Então tudo isso faz diferença, tá? Tudo isso faz diferença para esse resgate da identidade, que é justamente se despedir dessa personagem para viver quem nós de fato queremos ser. Tá bom? Tá claro até aqui? Para vocês, o que ficou confuso? Podem compartilhar alguma coisa, podem fazer perguntas agora. Vamos abrir para algumas perguntas e me diz aí o que ficou para vocês.
Quem quiser, tem uma maneira de levantar a mão eletronicamente aqui, mas quem não souber também não precisa, pode levantar assim normal e aí tá tudo certo. Fernanda, pode falar. Oi, Igor, eu não sei nem se seria aqui ou se depois eu ainda tenho dificuldade nessas perguntas aqui. Que princípios você está ignorando ou atropelando ultimamente? Eu anotei tudo aqui. Mas, assim, eu não consegui responder tão de bate-pronto assim. Eu preciso ainda entender melhor a pergunta para eu conseguir responder, Tá, sem tá? problemas, sem problemas. O que que eu... é assim, é uma aula nova, né? Alguns conceitos são meio novos mesmo, assim, a gente não... É o que eu expliquei um pouquinho no início. Não são conceitos que a gente já ouviu, já está acostumado, já sabe do que está falando, né? Esses conceitos são um pouco diferentes mesmo, então eles exigem um pouco de tempo para não só... Porque é menos do que entender, né? É mais o sentir o que significa isso tudo, tá? O que eu sugiro? O que você falou agora me deu a ideia do seguinte: a gente levantar as principais perguntas. Quando acabar todo esse bloco, desse módulo do resgate da identidade, eu fazer uma última aula resumão de tudo. E nesse resumão, a gente pegar os principais tópicos de dúvidas e destrinchar eles. Sabe? Tipo, nossa, esse ponto aqui ficou. Então a gente pode levantar, fica para vocês, inclusive, levantar as principais dúvidas, né, trazer ali as principais perguntas para eu montar esse resumo baseado nas perguntas de vocês, tá? Baseado nas dúvidas de vocês, porque aí sim, aí a gente esclarece o que faz sentido para todo mundo. O que eu sugiro? Assiste de novo a aula, assiste de novo, pega o resumo, porque no resumo tem uma facilidade, tá? Eu não libero o resumo antes, pessoal. Eu poderia liberar o resumo para vocês terem na aula ali acompanhando, porque eu quero o efeito surpresa do momento da aula, tá? Senão, tem muita gente que já pega o resumo, já quer ler, já quer entender, bagunça mais ainda. Então, o resumo ele vai ser liberado, assiste a aula com o resumo na mão, porque aí o resumo faz você ler também, a leitura ajuda nesse contexto, tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Pode falar, Érica. Só tem que desligar seu áudio, tá? Aliás, ligar É, o áudio, né? então, nessa aula de hoje, tipo assim, também não consegui responder assim de bate-pronto algumas perguntas. Mas assim, principalmente essa última intenção oculta, como eu passei por assim uma situação muito complicada, muito difícil, né? Que graças a Deus você me ajudou muito. Eu hoje, tipo assim, eu me vejo outra pessoa. Então, assim, se fosse, vamos dizer assim, o ano, né, o ano retrasado, final do ano retrasado, o ano passado, eu talvez teria, assim, realmente muitas coisas para estar expondo, né? Mas, assim, como eu realmente mudei, né? Eu falei esse 2025, eu sou outra pessoa, eu vejo que tem muita coisa aqui que, tipo assim, na hora que eu penso naquela fase que eu estava ruim. E agora eu vejo que, tipo assim, mas isso eu já mudei, isso eu já consegui superar, eu já consegui deixar isso para trás e voltar a ser eu mesma em várias situações. Então, tipo assim, tá, para mim meio que eu fiquei mais assim, misturando o que eu estava passando, e realmente eu estava vestida, não era só máscaras, eram fantasias inteiras, e com isso, né, me causando muito sofrimento e tudo, e que hoje, agora, como eu falo, 2025, eu tenho meus personagens, mas, tipo assim, são coisas leves, são coisas que, de certa forma, não me deixam tão, assim, desestabilizada. E tem coisas que, é lógico, né, a gente precisa estar melhorando, né, eu quero evoluir mais,
Mas, assim, eu tive uma evolução muito grande e eu estou vendo que realmente tem uma mudança toda ainda para acontecer comigo. Apesar de toda a mudança que já passei, graças a Deus e a você, eu vejo que ainda tenho muitas coisas para mudar e para melhor. Se eu estou ótima, eu vou ficar 100%. Você entendeu? Então, tipo assim, essa aula de hoje me deixou assim, né, me vendo no passado, me vendo hoje e algumas coisas que realmente eu preciso ainda mudar. Então, está sendo muito bom. E eu vou, assim, reler as questões, né, que eu escrevi aqui, as questões que você passou, porque, tipo assim, de imediato eu não consegui responder, porque eu falei assim, se eu fosse colocar alguma coisa, seria com relação ao passado, porque hoje eu já tenho uma outra posição, eu já tenho um outro ponto de vista de mim mesma, né, que para mim eu falo assim, eu evoluí, então eu já tenho outro ponto de vista, então, tipo assim, eu tenho que agora me questionar de uma outra forma, né, e não Sim, com essa visão que eu tinha de mim do passado. Essa legal. nova Érica que está aqui, que está surgindo, e ver ainda as tendências que eu tenho com relação aos meus personagens. É isso, é exatamente isso. Assim, ó, o ser humano, não é uma. A gente não atinge um resultado final pronto, né? E acabou. A gente continua. Quando a gente tá muito preso na personagem, é muito sofrimento. Então, quanto mais a personagem tá ali pegando a gente, mais sofrimento, tá? Quando a gente começa a descortinar essa personagem, deixar pra trás, a eliminar várias dessas mágicas, dessas fantasias, de tudo isso, vai ficando mais leve. E existe uma parte significativa maravilhosa. Só que aí não para mesmo, porque o intuito é a gente evoluir sempre. O processo é sempre de crescimento, é sempre de evolução. Então, ótimo, você descobriu um monte de lixo que ficou, e agora, por que o nome é o resgate da identidade? A gente está em busca dessa identidade, que é a construção que você quer. Essa construção provavelmente tem várias coisas ainda que você quer realizar na sua vida, né? Sejam elas materiais, emocionais, o que quer que seja. Mas justamente quando a gente começa a se entender cada vez melhor, entender todos esses contextos que eu estou falando, mais fácil fica o caminho para essa identidade, para essa construção. O que antes era muito difícil. Então, é como se, por exemplo, vocês pegassem uma cebola, imagina uma cebola com a casca muito dura, e você tem que tirar essa primeira casca na unha ali, você não tem uma faca para tirar. Essa primeira casca, ela tá tão dura que fica difícil tirar, às vezes é difícil essa primeira camada. Mas depois que você vai tirando a primeira camada, a segunda camada, a cebola ela vai ficando mais suave depois, é como se fosse mais fácil as próximas camadas, tá? Isso é a personagem é como se fossem camadas. Então, assim, não é só uma camada que eu tiro e pronto, resolvi a personagem. Não, são várias camadas que tem. E a gente vai descobrir camadas em áreas diferentes da vida. Então, nossa, eu percebi que eu tenho essa camada, essa personagem nos meus relacionamentos. Por quê? Eu não sou autêntica nos meus relacionamentos, eu não falo o que eu sinto, né? Eu deixo valores meus de lado para fazer, para suprir os valores dele ou dela, ou para suprir o valor dela ou dele, eu passo por cima de um princípio. Isso tudo é o que acaba acontecendo, né? O que é, por exemplo, quando a pessoa tem um valor, vamos supor, a pessoa ela tem um valor que é dinheiro, então ela fala, não, eu preciso conseguir o dinheiro. Ela fura um princípio quando ela rouba para ter esse dinheiro. Tá furando um princípio. Esse é muito claro de entender, mas a gente faz isso com várias coisas na nossa vida. A gente fura vários princípios em detrimento de valores, coisas que a gente está valorizando, né? Então, eu valorizo a família, né? Aí eu valorizo a família, mas eu vou lá, traio a minha esposa ou o meu marido. Eu furei um princípio, vai dar um problema. Mesmo que ninguém descubra, você sabe ali dentro que tem uma incongruência. Nada com inautenticidade funciona. Não funciona uma vida inautêntica. Se tem uma inautenticidade naquela área,
tende a não funcionar o processo. Isso serve para tudo, tá? Pode falar, pode falar. Então, a questão mais que você está falando, tipo assim, eu valorizo minha família, mas aí que tá. O que aconteceu comigo, e que agora eu estou aprendendo, de tanto valorizar a família, de suprir as necessidades de todos, você se exclui. E isso é um erro. E, tipo assim, eu vim aprender isso agora. Então, assim, eu sempre quis suprir, né? Minha mãe morava comigo, então tudo que ela necessitava, lógico, sempre fiz tudo. E para os meus filhos, o que precisava para casa, o que precisava, então, todo mundo, eu dava aquela assessoria, assim, eu brinco, né? Eu carregava no colo todo mundo, mas aí, quando chegava a minha vez, eu Eu não vou, tinha mais fôlego para isso. Então, tipo desculpa. assim, eu me excluía. Uhum. Então, quer dizer, isso também é que você acaba, tipo assim, barrando um princípio seu de cuidar de si mesmo. Sim. Eu Isso passei daí, por Érica, isso. isso que você está falando é uma coisa interessante. Eu vou mais para frente dar uma aula que eu vou falar disso. O que você fez, na verdade, nem foi só furar um princípio. Tem ali furar um princípio, mas tem uma coisa mais profunda que, pelo que você me relata, você acabou fazendo, que é quando a gente coloca o centro da nossa vida como a família. O centro da nossa vida não pode ser a família. O centro da sua vida não pode ser seu cônjuge. O centro da sua vida não pode ser seu trabalho. Nada disso pode ser o centro da sua vida. O centro da vida, se vira o trabalho, amanhã você perde o trabalho e você fica o quê? Você perde o centro da vida. Sua vida perde o eixo. Se seu centro da vida é o seu marido e amanhã ele se separa de você, você perde o eixo. Se o centro da sua vida é a família, e amanhã sua filha, seu filho se casam, vão morar lá no Japão, você perde o centro da vida. Então, o centro da vida nunca pode ser algo externo, tá? E isso acontece muito. As pessoas colocam essas áreas como centros da vida. Eu vou dar uma aula sobre isso, depois eu explico um pouco mais a importância do centro da vida, tá? Mas, gente, para finalizar, hoje eu vou passar um dever de casa, um desafio para essa semana, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um princípio da essência. Então, mesmo para quem ainda não está tão claro, escolhe um princípio, tá? E você vai viver uma ação diária que honre esse princípio. Essas atividades, até para quem é assim, eu não sei quais são os princípios, justamente vai ajudar nesses pontos. Começa a pegar um princípio, você vai falar assim, nossa, realmente isso aqui é importante para mim. Nossa, eu não sabia disso aqui. Então pega um princípio, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai escolher um princípio e vai viver uma ação diária que honre aquele princípio. Então vamos supor que você escolheu o princípio da verdade. Cara, verdade. Você vai pegar e ter uma conversa difícil que você está adiando com alguém. E vai falar a verdade para ela. Cara, esse é o princípio dessa semana, verdade. Não vou furar esse princípio. Amor, você gostou da roupa que eu... Poxa, amor. Gente, entenda uma coisa. A autenticidade não é sincericídio, tá? Não é ser sincero a todo custo. Ferir as pessoas. Amor, eu fiquei bem com a sua roupa? Não, ficou horrível. Não é isso. Mas você vai ser verdadeiro. Poxa, amor, isso é autenticidade, é você saber como você tem a autenticidade de falar o que você quer, porque a maioria das pessoas falariam, não, amor, ficou bom, ou seriam agressivas, seriam sinceras demais. Existe uma diferença entre autenticidade e sinceridade. A sinceridade ficou horrível. A autenticidade amor, eu acho que você tem roupas mais bonitas. Pronto, você foi autêntico, você falou que ela não tá bem, mas você usou as palavras certas para não ferir, porque não precisa ferir, entende? Existe uma diferença. Principalmente quando você conhece a pessoa que está do outro lado, tá? Então você vai escolher um princípio e você vai fazer isso. Você vai pegar e viver uma ação diária. Então é uma semana e todo dia você vai escolher uma ação para viver esse princípio. Então você escolheu, sei lá, a verdade, como eu falei. Você escolheu a coragem.
Então você vai se expor emocionalmente em uma situação real, né? Você escolheu um princípio que é o amor, você vai fazer um gesto de amor para alguém, sem esperar retorno. Você escolheu a integridade, você vai ser íntegro na sua palavra, você vai dar a sua palavra, você vai seguir a sua palavra. Pensem o seguinte, não escolham um princípio que é fácil para você. É muito mole. Imagina que você já é uma pessoa amorosa, você fala, vou escolher o amor, pronto, ei, legal. Vou dar amor, já dou mesmo? Não. Pegue um princípio que você sente que você tem dificuldade. Cara, aí você, putz, imagina você ter que ser autêntico, ter que ligar para sua mãe, para o seu pai, que você não tá querendo falar, pai, pô, eu te amo, sabia? Eu queria dizer uma coisa que eu nunca falei, eu te amo e eu gosto de ter a sua presença. Pronto, é isso. É uma coisa difícil, tá? Não é para ser uma coisa fácil, porque se fosse uma coisa fácil, nem precisava fazer nada, né? Você já faz no dia a dia. Tá bom, gente? O mundo, ele já tem muitas cópias, já tem muita gente sendo cópia uma das outras, né? O que falta é você ser inteira, é você ser inteiro, né? É verdade, é verdadeiro, é integridade, tá? Então sejam quem vocês vieram para ser no mundo. Eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que o maior medo que a gente tem na vida não é morrer, não é, enfim, perder tudo. O maior medo é a gente não viver quem a gente veio para ser nesse mundo. Então, esse programa aqui, a ideia é que a gente viva quem a gente veio para ser, é que a gente deixe para trás quem não faz parte daquilo que a gente quer ser no mundo e construa a nossa identidade, construa a nossa verdade, para que a gente seja de fato quem a gente veio para ser no mundo. Tá bom?